Entra em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. Alô, varandeiros! Chegamos para falar tudo sobre o nosso Santos Futebol Clube. Santos eliminado do Campeonato Paulista. Ao apagar das luzes, o Novo Horizontino fez o inesperado. No último minuto, virou o jogo. Santos eliminado do Campeonato Paulista. Estamos aqui inconformados, né? Já estávamos preparados para as penalidades máximas. O Santos criou muitas chances no segundo tempo, mas não deu. Quem não faz, toma. E Santos, o único dos grandes de São Paulo, mais uma vez eliminado. O torcedor está arrasado, está triste. Nós estamos aqui mais ou menos inconformados, né, da forma de que tudo aconteceu ontem. E o Neymar, hein? O Neymar, olha, acho que todas as expectativas que depositávamos no Neymar, será que ele vai render ainda esse ano para o Santos Futebol Clube? Será que o Ancelotti vai convocá-lo? Vamos entender tudo isso e muito mais aqui na varanda mais famosa do Brasil. E para você que está chegando, um grande abraço. Deixe o seu like, compartilha, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Já estou aqui com eles, Thiago El Bigodinho Jordão, Adilson Moraes. Estamos aqui hoje em São José do Rio Preto, no Hotel Cassino Tower. Agradecer aí a toda a gerência, o Carlos, todo mundo que nos ajudou aqui nesta jornada. E triste, né, meus amigos varandeiros? E já vou chamá-lo aqui para falar um pouco mais desse jogo. Alô, Thiago Jordão. Que triste ontem, hein, Thiago? Estamos aqui desolados, né? Pois é. Que tristeza, Varandete. Um ótimo dia a você. Bom dia, Adilson Moraes. Um ótimo dia também a todos os varandeiros e as varandeiras. Assim, eu confesso que lá no fundo eu não estou surpreso do que aconteceu ontem. Para mim, se você falasse assim para mim, Thiago, apenas um time dos grandes não vai se classificar, eu falaria sem dúvidas que seria o Santos. Né? Eu falaria sem dúvida seria o Santos, porque o Santos se acostumou a ser isso aí. Muitas vezes a gente falava que o Santos normalizou a mediocridade, que o Santos normalizou ser medíocre, mas ser medíocre é você ser médio. É que a palavra medíocre às vezes soa um pouco forte para algumas pessoas, mas no dicionário significa você ser médio. E o Santos está longe de ser médio. O Santos é ruim para baixo. É péssimo para baixo. O Santos decepciona seus torcedores. O torcedor que viaja 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas para assistir um time desse, Varandete, um time que não merece a torcida que tem, uma torcida que não larga, mas os jogadores, a comissão, a presidência, a diretoria, todos eles largam a mão do torcedor. O torcedor não abre mão do seu time, mas todos esses que eu mencionei anteriormente, todo esse grupo, pelo menos em sua grande maioria, tem conselheiro que é bom, tem alguém na diretoria que possa ser bom, tem jogador que é bom. Mas como todo mundo faz parte da mesma obra, do mesmo conjunto, vocês entregam sempre o pior pro torcedor. Vocês são uma verdadeira, não vou colocar uma decepção, porque, repito, no meu ponto de vista, eu já espero sempre o pior de todos vocês que aí estão. Mas vocês não conseguem fazer o mínimo. Quer entregar uma alegria pro torcedor? Uma. É, gente, é isso aí. Inclusive, né, nessa jornada aqui até Novo Horizonte, agora em São José do Rio Preto, encontramos inúmeros torcedores que vieram de longe. Torcedores aqui de São José que gastaram seu dinheiro na expectativa e hoje estão decepcionados com esse time mais uma vez. Encontramos o senhor Clodoaldo com a família que vieram de Ourinhos para cá. O próprio Carlos, que trabalha aqui, ontem foi ao estádio com a família, gastou um dinheiro e falou assim, nossa, me arrependi de ter ido. E esse é o sentimento de muitos torcedores, né? E o Adilson também conversou com algumas pessoas. E aí, Adilson, esse Santos tem solução? Bom, um ótimo dia para você, Carla. Bom dia também ao Thiago Jordão, o pessoal que está ligado conosco aqui no canal do Varanda. Um excelente dia, uma ótima manhã. Solução tem, né, Carlas? Acho que para tudo você tem uma solução, mas você não pode vender uma solução mágica, como tem feito o Marcelo Teixeira, e você também não pode vender uma ilusão de que não
passar, né, da noite para o dia ou num toque de mágica, de repente o Santos vai se transformar no maior time da América, como já foi um dia. Eu acho que essa reconstrução que o Marcelo Teixeira vende, eu sempre disse que é uma reconstrução mentirosa no sentido de que ela não se traduz em verdade nos atos, né? O Santos sim precisa por um processo de reconstrução, mas isso tinha que ser feito de maneira paulatinamente, trabalhando bem a base, trabalhando os jogadores, trabalhando também esse discurso junto à torcida, dizendo, olha, torcedor do Santos, nós vamos passar aqui por momentos difíceis, o avião está no ar, vamos passar por um momento de turbulência, mas logo em seguida nós teremos aí um céu de brigadeiro. Vai demorar 1 ano, 2, mas o Santos precisa ajustar as suas contas, o Santos precisa se fortalecer, o Santos precisa ganhar caixa, o Santos precisa ganhar credibilidade no mercado, né? Tirar essa imagem de mal pagador, começar a ter crédito para que a gente possa investir no Santos e investir num time forte. Esquece essas cortinas de fumaça que ele criou de construção de uma nova Vila Belmiro, que nós teremos um centro de treinamento em São Paulo, que vai ser feito outro centro de treinamento na Praia Grande. Esquece todas essas balelas, né? Vamos pensar e focar no clube. Mas não, Varandete, ele sempre vendeu uma reconstrução, que o Neymar voltou, que o Gabigol voltou, né? Que todo mundo está voltando, que eu estou colocando dinheiro do meu próprio bolso, que não é uma verdade, que não é bem assim, enfim, né? E aí a gente vê essas ilusões sendo vendidas e mentira tem perna curta, né? Uma hora ela aparece, e no Santos aparece muito rápido, porque não tem nada sólido, então fica difícil da gente saber para onde vai esse Santos, ou até onde ele vai no fundo do poço, né? Conversava com o Bigodinho agora no café da manhã, falei, poxa vida, o Santos está se transformando no Vasco de São Paulo, né? Porque o Vasco entrou num limbo que nunca mais saiu, né? O Flamengo está aí sendo campeão direto, o Fluminense com todas as suas dificuldades foi campeão da Libertadores, o Botafogo virou SAF, bem ou mal lá com o Textor, mas ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores e o Vasco está nesse limbo. E o Santos a mesma coisa, né? São Paulo está aí brigando por títulos, foi campeão da Copa do Brasil ainda há pouco com Dorival Júnior, acertou o time com o Crespo, o Corinthians também, bem ou mal, com problemas, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, o Palmeiras está super bem, brigando por títulos, e o Santos? Como é que fica o Santos? Quando é que a gente vai sair disso? Então é difícil, né? Eu gostaria que o Marcelo Teixeira pelo menos fosse um pouco mais profissional. Como ele não é, e a sua diretoria muito menos, e ele está cercado de muito mais incompetentes do que competentes, né? De muito mais amigos do que pessoas que têm mérito para estar ali. Então a gente fica com essa pergunta, Brandete, quando é que o Santos vai virar essa chavinha? Pois é, meus amigos varandeiros, quando o Santos vai virar essa chave, quando essa reconstrução que, né, ao nosso ver aqui, eu acho que nunca começou, vai acabar. E por falar, né, em reconstrução, o 6-0, Thiago Jordão, da última partida contra o Velo Clube, o torcedor tinha ainda uma esperança. Você acha que isso maquiou um pouco, né? Porque nós enfrentamos o Velo Clube. O Velo Clube, que foi um dos times aí que já tinha, né? Que já estava muito próximo ao rebaixamento. E você acha que aquilo iludiu um pouco o torcedor e a diretoria também? Não. A diretoria talvez, porque eles são incompetentes, mas o torcedor, eu acho que não. Aquele torcedor que entende o mínimo sabe que o Santos cumpriu somente a sua obrigação e goleou um time fraco. Não fez mais do que a sua obrigação, se impor contra um time fraco. Eu lembro que eu falei que a gente tem que ser justo, porque se o Santos tivesse jogado mal contra o Velo Clube, a gente teria caído matando em cima da equipe. Como a equipe venceu bem o Velo Clube, a gente sim tinha que elogiar. Mas não dava para se iludir com nada não, porque esse time do Santos, o conjunto da obra Santos é muito fraco. O Santos não tem uma zaga, eu falei no pós-jogo ontem, o Santos não tem uma zaga que consiga passar 100 minutos sem tomar um gol. Eu arrisco até menos, um time que não fica meia hora de futebol sem tomar um gol. Porque o Santos, todo jogo toma gol. E parece que é sempre no primeiro tempo. O Santos tomou gol no primeiro tempo contra o Noroeste, no primeiro tempo contra o Palmeiras, tomou gol no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, contra a Chapecoense, contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Cara, essa zaga do Santos é um horror. Um horror. E não tem como você lutar por coisa grande com uma zaga como essa. E aí você já une a zaga do Santos, que é incompetente. Um ataque que também não machuca tanta gente assim. Um treinador que, tem os seus vacilos. O Vojvoda, assim, a gente passa muito tempo falando do Marcelo,
muito tempo falando do Alexandre, mas o Vojvoda às vezes parece que ele faz questão de querer ser lembrado. E aí ele comete algum erro que a gente considera plausível para fazer algum comentário. Mas de qualquer forma, sobre essa tal reconstrução do Santos, ela não mudou nada. O Santos é literalmente o mesmo deixado pelo Orlando Rolo, o mesmo deixado pelo Pérez, o mesmo deixado pelo Rueda, é o mesmo deixado lá atrás pelo Laur. Não mudou nada. A Vila Belmiro é a mesma de 100 anos atrás, não 100 anos, né, modo de dizer, mas é a mesma de 2010 para cá. O CT do Santos é o mesmo, mudou ali as instalações, mas graças ao Neymar Pai. O CT Meninos da Vila tá abandonado, é o mesmo desde 2010, sabe? O Santos parou no tempo. E uma coisa que é muito, como eu posso colocar? Eu sempre vou pensar nesse quesito de tem títulos que maqueiam gestões. Por exemplo, até falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, tricampeão da Copa do Brasil, tinha Libertadores voando, mas ninguém olhava o administrativo. E aí o administrativo do Cruzeiro fez com que o Cruzeiro passasse 3 anos na segunda divisão. E o Santos ganhou Libertadores, ganhou o Paulista, chegou em 9 finais consecutivas de Campeonato Paulista, ganhou a Recopa Sul-Americana, brigou para ser campeão na Copa do Brasil em 2015, chegou longe na Copa do Brasil também em 2014, caindo nas semifinais. E o que tudo isso mascarava? As incompetências de gestão. Porque já não adianta você ganhar 10 milhões de premiação e investir 10 no jogador. Você tem que reservar uma parte para investir na sua estrutura. E como eu disse, a Vila Belmiro é a mesma. Com todo respeito, quando você sobe no portão 24 da Vila Belmiro, parece que você está subindo numa escada de cadeia. Quando você está saindo da Vila Belmiro, os acessos são ruins, porque algum gênio da Polícia Militar achou que era interessante bloquear os acessos de um estádio que já não tem tanto acesso assim. E a diretoria do Santos é conivente com tudo. Infelizmente. Então, assim, para o Santos melhorar, claro que precisa de um time bom, mas tem que melhorar tudo, todo o contexto. Precisa ter um CT melhor para que os seus jogadores eles trabalhem melhor, para que eles tenham um preparo físico melhor, para que eles tenham melhores condições de evolução, assim como os garotos da base. E necessitamos de um estádio maior para que o Santos vire uma potência de receitas, porque senão a gente vai ser refém sempre das nossas joias. O Santos só vai ter dinheiro quando vender um jovem ou quando acontecer um milagre do Santos chegar numa semifinal de Copa do Brasil e conseguir 30 milhões da CBF. Porque, fora isso, em desempenho esportivo ou venda de jogadores que o Santos tem no seu plantel, com exceção dos jovens, o Santos sempre vai viver no mesmo. Vai ser a mesmice, vai ser sempre o medíocre, sempre o trouxa que não se classifica, que não ganha nada e que vê os seus rivais serem felizes. É isso aí, meus amigos varandeiros, e esta live é um oferecimento da Blaze. Blaze 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações e odds do mercado, meus amigos, você encontra aqui na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC. Tiago, quais os palpites o nosso amigo varandeiro pode fazer hoje? Ele pode palpitar na Premier League, na La Liga, Série A italiana, tem segunda divisão também da Espanha. Teremos hoje ainda, claro, NBA, tem Liga Portuguesa, enfim, diversos jogos e modalidades para você palpitar com responsabilidade. É isso aí, meus amigos varandeiros, e na Blaze não tem qual é, você crava. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem pra Blaze você também. Adilson Moraes, você acha que agora, né, o nosso próximo desafio aí é contra o Vasco, que é um dos rivais aí do Santos Futebol Clube. Você acha que numa fatalidade cresce aí fora Vojvoda? O fora Vojvoda ele já vem de algum tempo, né? A torcida do Santos está insatisfeita com o Vojvoda, parte da torcida, para ser mais justo, né? Porque pelo que a gente vê nas redes sociais, nos comentários, aqui mesmo no canal do Varanda também, quando a gente sobe uma enquete, o Vojvoda tem que cair, o Vojvoda tem que continuar. Geralmente fica ali meio a meio, 50-50, às vezes fica 52-48, o empate técnico, mas a gente percebe que ainda o torcedor está bem dividido em relação a isso. Como disse o Thiago, parte da torcida entende que o problema do Santos é estrutural, passa por uma estrutura, né? O problema é de dentro para fora, tem uma estrutura hoje corroída, corrompida, principalmente pelo amadorismo que tomou conta do Santos Futebol Clube, e uma parte recai sobre o Vojvoda, sim.
né? O Vojvoda também tem os seus erros, principalmente, como diz o Muricy Ramalho, o Muricy costuma dizer que o campo fala. E o campo tem falado com o Vojvoda e ele não tem ouvido. O que o campo tem dito, né? O campo tem dito que o Gabriel Bom Tempo precisa ser titular, né, no lugar do Gabriel Menino. O campo tem falado que o Miguelito também precisa de um pouco mais de minutagem, né? O campo tem mostrado para a diretoria que nós não temos uma zaga consistente há muito tempo, né? Há muito tempo. O campo também tem falado que o Santos não tem um ataque de respeito. Tem nomes, mas nomes que foram fortes no passado. O próprio Neymar, né, é um nome que foi muito forte. Tem um histórico maravilhoso, é uma das celebridades mundiais, mas já está para o final de carreira, está aposentando, assim como parou o Oscar, assim como parou o Coutinho, né? O Neymar também está aí muito prestes a se aposentar. O Gabigol, baita de um centroavante na história, mas hoje o momento do Gabigol é um momento de declínio, ele vive em baixa, então o campo fala, então o Santos precisa de investimentos, o Santos precisa correr atrás e o Juan Pablo Vojvoda, ele tem sim a sua parcela de culpa e não colocar um Santos no ataque. E não dar minutagem para quem está pedindo, né? Insistir com o Rony, por exemplo, que é um jogador que a gente percebe que também está em baixa, saiu em baixa do Atlético. Então é difícil, Varandetti. Agora você falava do 6-0 e a gente tem um 6-0 para cá e um 6-0 para lá, né? Tem um 6-0 em cima do Velo e tem um 6-0 do Vasco em cima da gente. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo jogo do Santos é justamente contra o Vasco. E aquele 6-0 do ano passado no Morumbi está ainda engasgado. Então, a gente precisava hoje, né? Aliás, essa semana, na quinta-feira na Vila, dar o troco para o Vasco, ir para cima do Vasco, golear esse Vasco e recomeçar. Mas será que a gente acredita nisso? É difícil. Então, a situação do Santos é complicada, como eu disse. Quando essa chave será virada, só Deus sabe, né? É isso aí, meus amigos varandeiros, e nós estamos com um convidado aqui especial. Pode vir aqui. Pode ficar aqui, ó. Aqui no nosso... Tudo bem? Esse é o Carlos, ele trabalha aqui no Hotel Cassino Tower. Carlos, muito obrigada aqui pela sua participação. Ele é santista fanático, conheceu o Marcão quando o Marcão ficou aqui, hospedado aqui. O Marcão veio com o Thiago Jordão no jogo contra o Mirassol. Carlos, muito obrigada pela sua participação. E você acredita nesse Santos, Carlos? Só deixa eu ligar aqui. Pronto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo esse pessoal bacana, legal. E saber que são santistas também, mais importante ainda, né? E conheci sim o Marcão, gente finíssima, pessoa de primeira qualidade. Conversei pouco com ele, mas foi um prazer conhecê-lo. Não dá para acreditar nesse Santos, com esse treinador, com esse time que está aí, com essa zaga, com esses laterais aí. Infelizmente, nós não vamos muito longe, não. É mais um ano para desespero nosso, para a nação santista, que nós vamos correr e lutar contra o rebaixamento. É impossível você ver um treinador que não consegue escalar um time repetidamente em 2 jogos. Você vê aí o menino da base que está se destacando, que é o Miguelito, o outro menino lá, o Bom Tempo. 2 jogadores aí que até o momento está sendo imprescindível para o Santos. E você vê ali, você joga toda a esperança em cima deles, fala assim, bom, agora vai. Aí o treinador vem, desmonta totalmente o esquema, desmonta totalmente a escalação. E não tem como, é que o meu amigo que estava falando aqui, Rony, está totalmente apagado. Não tem meio de campo, não tem um armador, não tem... o Santos está totalmente desmantelado. E queira Deus que nós não venhamos cair para a segunda divisão, mas contra o Vasco vai ser um divisor de águas. Só para mim terminar, esse 6-0 contra o Velo foi só um pano de fundo, foi só ali algo que foi um raio que caiu ali e infelizmente não cai 2 vezes na mesma árvore. E você já então crava que o Santos essa temporada briga contra o rebaixamento no Brasileiro? Se continuar do jeito que está, se não tiver uma mudança drástica, principalmente na zaga e nas laterais, e um meio armador ali, infelizmente cai. Gente, olha só como que está o sentimento, né, de todos os santistas. O Santos precisa, para ontem, fortalecer o seu sistema defensivo e estamos, né, com o Transferban, que vamos ver como que vai desenrolar aí essa semana. Temos o Christian Oliva, que não foi registrado, a previsão, né, era para que ele estreasse este domingo contra o Novo Horizontino, mas não deu certo, né? Mas aí culpa da diretoria, que não
né, que não se preparou, que não se organizou, já tinha um aviso desde janeiro, né, que o transfer ban estava correndo e chegou a hora. Carlos, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada aqui por nos ajudar. Você é chefe aqui há quanto tempo, Carlos? Vai fazer um ano. Um ano. Um O ano. Carlos, ele é chefe de cozinha aqui no Hotel Cassino Tower, aqui em São José do Rio Preto. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. O prazer foi todo nosso, viu? Muito Espero obrigada vê-los mesmo. aqui, né? Jogo contra o Mirassol. Opa! Opa, esperamos também. Se Deus quiser, né? Vamos ver aí como que vai ser. Talvez a gente venha aqui fazer essa cobertura também e nos falamos novamente. Você dá mais uma entrevista aqui. Estarei Quem sabe o Santos, né, dá aquela mudada de chave. Esperamos. Você acha que com o elenco que nós temos hoje, porque nós temos nomes, né, como Neymar, Gabriel Barbosa, você acha que também tem a questão do elenco, Carlos? Porque a gente tem um dos melhores jogadores do mundo em campo, né? No papel, não tem um ataque melhor que o nosso. Não tem. Gabigol, onde vai, é artilheiro. Neymar, indiscutível, não tem o que falar. Rony, por onde passou, foi artilheiro, um bom jogador, um bom atacante. O Ilharão, campeão de tudo que já passou aí. Eu creio que falta alguma cerejinha, alguma coisa. Eu acho que falta um pouquinho mais de ousadia para o treinador e algumas peças assim de encaixe para poder melhorar. Se fizer isso aí, nós vamos chegar longe, mas e abrir a mente do Juan Pablo Vodijovo aí, porque tá difícil. É, o nosso Bueno, o nosso professor está difícil. Carlos, muito obrigada. Vamos torcer para esse Santos e esperamos que não brigue pelo rebaixamento, né? Porque a gente tá cansado, né? Eu tô cansada. Não, eu já não aguento Eu tô mais. estressada, tô cansada, não aguento mais. Olha, difícil ser santista, viu? Não, e pelo amor de Deus, Diniz não. Obrigada a você, Carlos. Nem Diniz e nem Coutinho, pelo amor de Deus. Tem Contratar o gente Diniz, pedindo eu desisto. Coutinho aí, Larga pelo mão. Não, amor de aí, Deus. Nossa, não. aí a gente... Obrigada, viu? Aí é virar o Vasco. Ah, vai passar meio-dia. É isso, gente. Esse foi o Carlos, muito gentil, que nos recepcionou aqui muito bem, o gerente também aqui do hotel. Thiago é o Bigodinho Jordão. Temos muitos problemas em campo, né? E na partida de ontem nós vimos o Vojvoda. Como que foi aí a entrevista coletiva dele? O que podemos repercutir aqui? Você viu que ontem ele saiu pé da vida do campo, né? Com razão, né? Com razão. Eu ficaria louco da vida também se lá da cabine eu já tava louco com o Gabriel Menino, com o Igor Vinícius, com o Escobar. Imagina o treinador. E a única fala principal assim do Vojvoda, ele defendeu ali o Neymar, né? Foram muitas perguntas com relação ao Neymar. Ah, o Neymar errou, o Neymar isso, o Neymar aquilo, o Neymar X. Ele falou, cara, é o que o Vojvoda faz, é o básico, ele tem que ser feito isso. Ele não pode chegar na coletiva e atacar um jogador. Ele também não pode chegar na coletiva e ficar falando, não, a culpa é desse fulano. Não, porque a culpa é de todo mundo. Todo mundo tá ali no mesmo barco. Porque quando ganha um, ganha todos. Quando o Neymar decide o jogo contra o Juventude, o Neymar ganhou sozinho, entre aspas, mas ganhou todo mundo no conjunto da obra. Então, assim, o que eu vi ontem do Vojvoda, eu acho que é o que o nosso amigo Carlos falou aqui. Pô, ele poderia ter sido um pouco mais inteligente em colocar o Bom Tempo no Menino, o Miguelito no Barreal, sabe? Eu nem vou questionar tanto assim o Moisés no Rony, enfim, né? O Moisés chegou ontem, não dá pra sentar já na janelinha, mas colocar o Escobar ali do lado esquerdo é um equívoco, só que quando você coloca o Gabriel Bom Tempo no jogo, você não pode deixar o Bom Tempo do lado esquerdo. Pensem só, o Bom Tempo, em todos os jogos que ele entrou, ele jogou bem jogando por onde? Na direita. Por quê? O Igor Vinícius, bem ou mal, ele pode ser um ótimo ou um péssimo jogador, mas o Igor Vinícius ele tem qual característica? O avanço ou o ataque. O Igor Vinícius é um jogador que se associa com o seu companheiro de equipe, ele busca a tabela, ele busca entrar no meio, atacar as costas da zaga. Tudo isso que o Igor faz, bem ou mal, o Escobar não faz. O Escobar, ele não serve pra nada no Santos. Desculpa aí, viu, Escobar? O Escobar é um jogador no Santos, Nanete. Ah, ele corre, ele ajuda a marcar. Pô, é isso que o Santos tá precisando? Sabe? A gente precisa de um jogador que corre ou de um jogador que corre pra marcar? Somente isso? Lateral, hoje, é muito mais do que só marcação. E eu nem acho que o Escobar ele marca tão bem assim. Basta olhar alguns lances, eu repito, no gol do São Paulo, lá na Vila Belmiro, que o Santos não ganha no Campeonato Brasileiro, a falha também é do Escobar. O Basto falha? Falha. Mas o Escobar, ele deixa um latifúndio na zaga, porque o Escobar ele não tem a leitura do jogo. Ele só olha a bola, ele vê onde a bola tá indo e corre atrás dela.
e nesse jogo que eu citei, mostra a deficiência dele nesse QI de jogo. Porque quando ele ataca aonde a bola está indo, ele deixa o espaço nas costas sem cobertura. E sai o gol do São Paulo. E o Escobar, além desses problemas defensivos que muitas vezes não são perceptíveis, né? Porque ele não tomou um drible, porque ele não tomou uma caneta, porque ele não errou no toque para trás, ou por exemplo, mas tem erros que são sutis que dá para você perceber se você rever o jogo. Por exemplo, revejam o jogo de ontem. O Escobar, ele falha no gol também. O gol, o Neymar erra. O Neymar bate no peito e fala, eu errei. Ele bate no peito e fala, eu errei. Mas, quando um lateral é literalmente na lateral, mas próxima à linha de fundo, o que um lateral tem que fazer? Cobrar e atacar a bola. Um lateral jamais ele pode cobrar a lateral e recuar para a linha de fundo. Porque a chance da bola voltar para ele é altíssima. Porque o que vai acontecer? É até o que o Neymar fez, Adilson e Varanete. O Escobar cobrou o lateral. O que o Neymar fez? Devolveu de primeira. Só que o Escobar ele tá saindo da bola. E aí o Escobar ele já tá longe do lance. O jogador do Novo Horizontino antecipa, o Luan Pérez na marcação caranguejo, indo pro lado para trás indeciso, sai o gol dos caras. Então assim, são erros que são sutis, mas que fazem toda a diferença. No nosso campo de ataque, por exemplo, um erro de tomar de decisão do Moisés que entrou mal ontem, muito fominha. Erro de tomar de decisão, talvez do Rony, que corre e não consegue arrumar nada pro nosso ataque. Do Gabigol, que só tem a perna esquerda. Do Gabigol que, cara, ele não consigo compreender. Em alguns momentos ele indo buscar a bola no pé do Gonzalo Escobar, sabe? E aí entra do treinador chamar o cara e falar, ô camarada, você é o centroavante, faz o teu. Se a bola não tá chegando em você, não vai buscar a bola. Porque você não tem qualidade para criar. Você não é o Roberto Firmino, você não é o Harry Kane, sabe? Então assim, eu acho que o Santos ontem é uma sucessão de erros. São erros que são sutis, mas que no final fez toda a diferença. E ontem o Santos foi eliminado. Eu repito, se eu tivesse que apostar 10 fichas de que ia ter algum dos 4 eliminado, eu apostaria 9,5 no Santos e esse outro meio, no máximo, no São Paulo. É isso aí, meus amigos varandeiros. E Adilson Moraes, ontem o Neymar falou, né? Eu errei. E aí, o Neymar? O que esperar desse Neymar até a Copa do Mundo? Olha, o Neymar é um jogador que estava vendo hoje de manhã aqui, né? Algumas estatísticas também, vendo a repercussão da eliminação do Santos. O Neymar foi o jogador que ontem mais errou passes na partida. Foi o jogador que mais errou dribles também na partida. Ou seja, dos jogadores do Santos, ele foi o que mais errou, né? Isso aqui não é opinião, isso aqui é fato, é estatística, né? Então o Neymar erra muito. Por quê? Porque o jogo passa muito por ele. Ele é uma referência no Santos. Então o jogador pega a bola e toca no Neymar. Eles pegam a bola, enfia no Neymar. O Neymar às vezes está marcado. O Neymar também às vezes ele insiste na jogada individual. Ele quer passar por um, passar por dois. No terceiro ou ele é derrubado e sofre falta, ou ele erra o passe. Ele erra a assistência, como ele errou no primeiro gol do Novo Horizontino, porque ele é uma referência, mas ele já não é mais o mesmo jogador de sempre. Eu acredito que o Santos precisa ter alguém ali para assumir a posição do Neymar. Qual é a posição? De ser o articulador, de ser ali o cérebro da equipe. O Santos tem hoje esse jogador? Não tem. O Santos tem hoje condições de ir no mercado e trazer um camisa 10 para poder dar liberdade para o Neymar ficar mais solto, para o Neymar ficar mais leve, para o Neymar jogar mais próximo da área, porque numa finta ele pode ser derrubado e cavar um pênalti, ou conseguir ali uma falta, ou dar um drible e arrematar, porque ele está muito próximo do gol, está dentro da área, ele pode finalizar. A gente não tem. Quem que poderia então ser esse jogador de tudo aquilo que nós temos ali, Varandete e amigos? Talvez o Miguelito. É o ideal? Não, mas é o que nós temos. Então eu colocaria o Miguelito para jogar ali no meio campo e daria mais liberdade para o Neymar, e não ter ele como o cérebro da equipe, aquele cara que tem que dar velocidade, que tem que driblar, que tem que amar, porque ele já não tem mais condições para isso. Inclusive ontem vimos ele muito, né, falando lá no campo, tentando organizar. Isso acaba atrapalhando ele, Thiago? E até mesmo nas pausas técnicas, né, ele também tentou arrumar lá o time junto com o Vojvoda. Será que o Neymar ele está preocupado com muita coisa e o que ele tem que fazer está ficando aí para trás? Acho que não. Para mim o Neymar ele é um jogador inteligente. Eu até consigo entender esse desespero dele, porque se tá ruim para nós que estamos vendo, imagina para quem tá dentro do campo. Porque ontem o Novo Horizontino foi inteligente, como eu mencionei lá no nosso pós-jogo, ele marcou a saída do Arão. Qual que era o grande trunfo do Santos nos jogos passados? Era ter a qualidade do passe do Arão.
Por isso que existe uma diferença muito gigante entre Schmidt e Arão também na construção das jogadas, porque o Arão, jogador inteligente, e Schmidt, jogador burocrático. Só que ontem o Novo Horizontino marcou a saída do Arão, pressionou o Gabriel Menino e pode observar, o Luiz Oyama ele não desgrudou do Neymar. Se o Neymar fosse para o lado direito, o Luiz Oyama lá estava. Se o Neymar fosse para o lado esquerdo, Luiz Oyama lá estava. Se o Neymar fosse para a zaga, Luiz Oyama lá estava. Então, assim, quando o Neymar ele tentava organizar o time, dando orientações, ó, joga para lá, joga para cá, joga para cá, eu nem acho que ele estava errado. O problema é quando a bola caía no pé dele, que ele não conseguiu resolver tanto assim. Eu nem acho que o Neymar foi, por exemplo, o pior em campo. Isso eu acho que ele não tenha sido o pior em campo. Muito longe disso, inclusive. Mas, assim, no quesito expectativa, o que você espera do Neymar com base naquilo que ele te entregou? Óbvio que foi um jogo abaixo. Foi um jogo decepcionante. Mas eu não vejo que ele orientar, por exemplo, principalmente os zagueiros, né? Porque a nossa zaga ontem estava cometendo um grave erro de pegar a bola e rifar para frente. Só que você tá rifando para frente para um ataque que tem o Gabigol. O Gabigol não sai do chão. O Gabigol não tem estatura para lutar com o zagueiro. Então, o Santos acontecia o quê? O Santos já rifava a bola e perdia, né? A bola aí voltava. E aí o Neymar, ele orientava, falava, não, dá chutão, vamos trabalhar, toca aqui, toca colar, Igor, abre a jogada aqui, Escobar, aproxima, sabe? Esse tipo de orientação, esse tipo de conversa, eu acho que é fundamental. A gente vê quem fazia muito isso, o goleiro faz muito isso. O goleiro, ele vê todo o time, ele consegue ver todo o espaçamento, ele consegue ver a formação que o time está. Ele fala, ó, fulano, abre ali, ciclano, vem mais pra cá, tudo mais. E o Neymar fazer isso ali no meio também, eu acho que até pode ser positivo. O problema é que a bola tá nos pés do Luan Pérez, tá nos pés do Escobar, do menino que não jogou nada ontem, do Igor Vinícius que é fraco, e do Adonis Frias que... Enfim, né? Quando a gente elogia o Adonis, infelizmente ele erra nas jogadas, né? A zaga do Santos, infelizmente, não dá pra elogiar. A gente fala que o fulano tá fazendo um bom jogo, mas chega na reta final, faltando 15 segundos, ninguém sai do chão e o Santos toma um gol e tá eliminado. E é isso, né? Falta constância, né, Adilson? Falta um jogo regular aí de vários, né? Do time como um todo, né? É difícil, e o Santos tem sofrido com isso. Muito, né? O Santos não consegue hoje fazer uma sequência aí de 2 vitórias. O Santos não consegue fazer uma sequência de 3 vitórias consecutivas. O Santos está difícil, o Santos, né? Então, para você ver, falei ainda há pouco aqui do Miguelito, que ele poderia ser mais usado, dar mais minutagem. Tem muita gente hoje criticando o Miguelito nas redes sociais. Vi alguns companheiros de imprensa dizendo, poxa, o Miguelito não pode tomar aquele drible infantil que ele tomou lá na linha de fundo. Mas o Miguelito não é marcador. O Miguelito não tinha nem que estar ali, né? O lance não era para ele. Quem tinha que estar ali dando bote era o Igor Vinícius. Foi na lateral direita o lance do gol que originou o cruzamento do Novo Horizontino, né? Depois o erro da zaga, como disse o Jordão, o Leonardo ele nem chegou a subir. Eu vi esse gol aí por uns 4, 5 ângulos diferentes da cabine que a gente estava, do lado contrário, de trás do gol, de cima. Ninguém sobe, ele estava sozinho, ninguém antecipou, ninguém grudou com ele, ninguém ficou naquele ombro a ombro para dar um toquinho, desequilibrar, para poder subir, para poder atrapalhar. Não, ele sobe tranquilo, cabeceia. E depois também, né, Varandetes, e aí o pessoal que está ligado conosco pode opinar, fica à vontade. Alguns também criticando muito o Gabriel Brazão, dizendo que o Brazão também teria falhado no gol. Eu acho que o Brazão, de uma certa forma, falhou. Era uma bola defensável, né? Foi ali no canto dele, demorou para pular, um bracinho meio encolhido também, ele acho que ele poderia fazer aquela defesa, enfim. É um erro constante, é um erro quando nasce a jogada lá embaixo, é um erro deixar cruzar, é um erro deixar o Leonardo cabecear sozinho e depois o Brazão também, né, que era o último homem que poderia evitar, não evitou. Um vacilo danado. Na transmissão eu ainda dizia, poxa Santos, falta um minutinho, não vamos tomar um gol como foi contra o Guarani, vamos se ligar. E aí o árbitro deu mais um de acréscimo, né, foi para 51 e esse 1 minuto que ele deu a mais... por conta das alterações que fez ali o Anderson Moreira, né, aí acabou. Mas o Santos não pode se dar a esse luxo. Então, é difícil. O Santos hoje não tem uma regularidade. A gente vai enfrentar, por exemplo, o Velo. Ganhamos de 6 do Velo Clube, mas a gente tinha medo do Santos não ganhar do Velo. Essa era a verdade. Tinha muita gente com medo. Será que ganha? Será que não ganha? A 1-0 é goleada. O Santos vai encarar agora o Vasco. Será que ganha do Vasco na Vila Belmiro? Pode ser que ganhe, mas se empatar, normal. Se perder hoje, Varandete, qualquer resultado do Santos é normal. Se o Santos ganhar do Vasco, ufa, ganhamos. Se o Santos empatar com o Vasco na Vila, normal. Se o Santos perder para o Vasco na Vila, também pode acontecer. Ou seja, não é aquele time que você crava. Não, imagina.
Caiu na Vila, a gente fuzila. Pode vir um Vasco, o time tá bem, o time tá voando, o time tá fazendo gol, o time vem de uma sequência de 4, 5 vitórias consecutivas. O Santos hoje é um time que se impõe. A gente não pode falar isso. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer desse Santos. Nunca sabe. A gente pensa que o Santos vai ser goleado pelo Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Chegar lá, o Santos faz um bom jogo com aquele gramado horrível, sem o Gabigol, sem o Neymar, né? Mas toma um gol também no último instante. Ele vacilou contra o Atlético Paranaense, tomou um gol ali nos acréscimos, né? Então, assim, é difícil. E eu já antecipo aqui, quinta-feira, o Vasco é um dos times que mais cruza a bola na área. Tem um argentino lá que tá fazendo gol. O Spinelli. É dele que eu ia falar. O Spinelli, ele vai dar uma canseira aí pro senhor Luan Pérez. Ele vai dar uma canseira pro senhor Adonis ou pro senhor Zé Ivaldo. Anota aí. O Vasco, no jogo contra... Foi contra o Madureira? Não lembro. Volta Redonda. Volta Redonda. Volta Redonda. O jogo, inclusive, que o Coutinho sai vaiado. Cara, foram 55 cruzamentos para dentro da grande área. No jogo anterior do Vasco, foram 52. No jogo contra o Bahia, se não me engano, foram 47. Assim, é um time que gosta de cruzar. É porque eles tinham como característica, né, Thiago, o Verratti, né? Que é um Sim. baita de um cabeceador, fazia muito gol lá o Verratti. Aí o Verratti sai, chega aí esse outro argentino, né, que é tido como o He-Man, ele é chamado de He-Man argentino, porque ele é loiro e tal, faz bons gols, e engraçado como os times, até o Vasco vai na Argentina e traz coisa boa, né? O Santos não consegue trazer um centroavante, consegue trazer um jogador, é impressionante como o Santos só dá bote errado também. Ei, Matos, hein? Não acerta uma, né? Não acerta? Não acerta nada, todo mundo vai lá e traz coisa boa, né? Eu falo, o Palmeiras vai no Paraguai, traz lá o Sousa, traz o Gustavo Gomes, o Santos vai lá no Paraguai e traz o Cabadeiro, né? O pessoal vai pra Argentina, traz o Verratti, que é um grande artilheiro, cabeceador, traz agora esse outro aí, o Espinosa, bom jogador também, o Santos não consegue trazer, é impressionante, mas tem que tomar cuidado, o jogo aéreo do Vasco é forte desde o Verratti, agora com esse novo centroavante, né, e lá tem centroavante que faz gol, então não vai ter vida fácil não, porque se vir bola aérea, Varandete, Adonis Frias, Luan Pérez, é complicado, e o Brazão que também não sai do gol, fica difícil. E o Vasco ele também tem a mesma dificuldade na bola aérea na defesa. Mas, por exemplo, ó, no ataque, o Vasco contra o Fluminense cruzou 34 vezes. Contra o Volta Redonda, o Vasco fez um total de 57 cruzamentos. Contra o Bahia, onde o Vasco também perdeu, o Vasco da Gama cruzou um total de 44 vezes, errei por 3. Então, assim, o Vasco da Gama, pelo menos com o Diniz, era um time que ficava cruzando feito maluco. Não sei qual vai ser o próximo treinador, não lembro o nome do auxiliar que agora vai ficar como interino, mas de qualquer forma, se o Vasco manter a estrutura de jogo, cara, a chance do Santos não ganhar é alta e existe. Não é porque o Vasco tá sem treinador que, assim, ó, o Santos agora é favorito, longe disso. Como eu disse, a principal característica do Vasco nesses tempos tem sido o cruzamento. E qual que é a principal deficiência da zaga do Santos? Cruzamento. Cruzou é gol. Cruzou é gol. O Santos tomou gol faltando 20 segundos? Ontem, contra o Novo Horizontino, tomou gol faltando 12 segundos contra o Guarani. O Santos tomou gol com uma bola, não foi cruzamento, mas foi uma bola jogada para dentro da área do Atlético Paranaense. Entende? Então, assim, esse time do Santos, essa zaga, eu tenho falado disso, o que mais deixa pé da vida é que, assim, como é que nós, os varandeiros, estão falando sobre essa zaga desde o dia 8 de dezembro. Acabou Santos e Cruzeiro. Primeiro comentário, numa análise do elenco, essa zaga não dá. Mas não, para o Alexandre Matos, claro que dá. Os amigos deles estão lá, você vai mandar embora seu amigo? Óbvio que não. Você vai mandar embora o Mike, porque é seu amigo? Não. O dinheiro não é seu, não é sua empresa. Você vai mandar embora o Zé Ivaldo, que é seu parceiro? Não. O Basso, que é parceiro? Entendeu? Tomou gol do Caleri contra o São Paulo, né? Você vai mandar embora aqueles que você trouxe? Claro que não, são seus amigos. Né? Eles estão no mesmo lugar que você, mas como o dinheiro daquela instituição não é teu, dane-se. O problema não é teu. Eu falei que o Palmeiras ia no Paraguai e trazia bons jogadores, o Corinthians também, ele foi no Paraguai e trouxe o Alex Duarte. Na verdade, ele foi na Rússia buscar o Paraguai. Então, buscou lá o paraguaio, lá que é da seleção paraguaia, né? Jogador que compõe a seleção paraguaia. E olha só, o Alex Duarte, ele só não perde pro Basso em preferência. Nem sequer ele está sendo relacionado. É mais um jogador que está nessa barca para ir embora. Então, contratação do senhor Alex Duarte, né? Que ainda vamos puxar o cordão, a gente vai longe, porque esse dinheiro que foi usado para contratar Adonis Frias e Alex Duarte foi também lá da venda do Lucas Meirelles, né? O Santos vende o Lucas Meirelles, queima o seu ativo, perde um centroavante, pega o dinheiro e vamos reforçar a zaga. Traz Adonis Frias e Alex Duarte, sendo que um deles sequer está sendo relacionado. Então o Santos, gente, aí você vai culpar o Vojvoda?
tem a sua parcela de culpa. Mas não dá para você colocar tudo em cima do Hoje a Vojvoda. gente não consegue culpar Não um tem, setor, não nada. tem, é o conjunto da É o obra. conjunto. É o conjunto, Varandetti. É a estrutura do Santos. O Santos pega jogador da base, vende, torra o dinheiro. Olha aí a questão agora. Eu falei do Lucas Meirelles, tem a questão do Souza, né? Que foi vendido. O dinheiro do Souza era para pagar o Baço, para não sofrer transfer ban, como você disse aí na abertura da nossa live. O transfer ban já estava avisado desde janeiro, né? Desde janeiro que o Santos sabia que poderia sofrer um transfer ban, não pagou, ou seja, agora não pôde inscrever o uruguaio que chegou, o Christian Oliva. Se o Oliva tivesse em campo ontem, teria sido diferente? Não sei. Você acha que teria sido, Thiago? Acho que ele nem ia jogar. Eu acho que... Acho que ele nem ia jogar. Entendeu? Então, Bem assim, difícil. é difícil você ficar na base do si, né? E o Santos tem vivido no Si, No Si, tem anos. Aí você fica, né, Varandetti? E se eu trouxer o Neymar, vai resolver? Se trazer o Gabriel Barbosa. se o juiz não tivesse Se dado der mais certo, um. deu. Se o juiz não tivesse dado mais um ontem de acréscimo, quando deu 5, depois deu mais um, foi para 6, né? E se fosse para os pênaltis, será que a gente ganhava? Não sei. O Santos tem que sair do si. O Santos tem que resolver. E resolver tá difícil. E, Thiago, você acha que tá faltando confiança para esse elenco? Não, eles são ruins. Eu sempre vou bater nessa tecla. Eu acho que falta confiança para um jogador que, pô, ele foi bater um pênalti e escorregou. Aí na mesma partida ele cabeceou, bateu na trave. Aí no jogo seguinte ele dribla o goleiro, vai chutar e escorrega. Aí o cara perde confiança. Agora, esses jogadores, eles não têm falta de confiança. Eles são ruins mesmo. Não tem desculpa. Não existe falta de confiança. Não existe, talvez, enfim, algum problema psicológico na partida, um mental fraco dos jogadores. Pra mim são ruins mesmo. Sabe? É um time que não consegue segurar resultado, é um time que não consegue criar, que não consegue, quer dizer, até cria, mas não consegue transformar esse lance em que foi criado em uma grande chance de gol. Você vê que o Santos até chega no último terço, o Santos consegue chegar no ataque, o Santos consegue pisar na grande área, mas aí a bola vai cair no pé de algum atacante, o cara não faz nada. O próprio senhor Gabigol, cara, pô, e assim, eu espero estar errado aqui no decorrer do ano, mas com o que o Gabigol tem mostrado hoje, eu tenho minhas dúvidas se ele entrega 12 gols no Brasileirão. Ele, pra mim, tinha que ser reserva do Tassiano. Sim, o Tassiano tá muito melhor que o Pelo, Gabigol. pelo que ele tá jogando, né? Ainda disse na transmissão ontem, se você pegar o histórico do Gabigol, é uma coisa. Jogador multicampeão, ganhou tudo por vários lugares, ele tem muito mais títulos que o Tassiano, mas futebol é momento, a gente vive do hoje. O que eu fiz no passado, o dinheiro que eu ganhei no passado eu já gastei, já paguei, estou endividado de novo, entendeu? Então é isso, o que você fez... Já tá endividado de novo? Então não adianta, você tem que tudo... Dinheiro já foi, acabou. Já foi, Varandetti, se não trabalhar hoje para ganhar no final do mês, não adianta, tudo que eu fiz no passado, não adianta, irmão, a gente vive do hoje, né? Quem vive do passado é museu. Então assim... Marcelo Teixeira vive do passado. Vive do passado. Então, assim, hoje o momento é do Tassiano. O Tassiano é o centroavante ideal para o Santos? Também acho que não. O Santos merece um jogador de mais qualidade. Mas dentro daquilo que a gente tem, o Tassiano hoje deveria ser o titular no lugar do Gabigol. E por falar em mérito, eu estava vendo aqui os números, o Thiago o Thiago que é muito mais ligado, ele que tem essas estatísticas, mas o Novo Horizontino, ele finalizou 17 vezes contra o gol do Santos. 17. O Santos finalizou 9. Então, assim, o Novo Horizontino praticamente fez o dobro, né? Praticamente o dobro de finalizações. Então, aí você vai dizer que o Novo Horizontino não mereceu ganhar o jogo? O time que finalizou mais, que buscou mais o gol, né? Que insistiu. O Santos, a gente finalizou 9 vezes. Eu lembro de no primeiro tempo, eu ter olhado pro placar, estava com 30 minutos jogados do primeiro tempo, o Santos tinha dado um chute pro gol ainda. Como é que o Santos, um dos maiores clubes da terra, o Santos que é tricampeão de Libertadores, né? Campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Recopa, campeão de tudo, o Santos pode ficar 30 minutos contra o Novo Horizontino numa partida que vale vaga por uma semifinal de Campeonato Paulista. O Santos fica 30 minutos sem dar um chute no gol do Jordi. O Jordi não tinha nem sujado a luva. O cabelo do Jordi era o mesmo ainda, entendeu? Não tinha nenhuma graminha no uniforme do Jordi. Nada, Varandetti. Como é que você... 30 minutos sem dar um chute para gol, gente. É difícil. Aí o Novo Horizontino dá 17 chutes ao gol do Santos e o Santos 9. Então, assim, se você precisa chutar 9 vezes ao gol, né, para fazer um, então, para fazer 2, você tem que estar 18. Essa é a média, né? Se você quiser média do Santos sempre é muito baixa, a média do Santos né, é baixa. Thiago? Sim. Não, e assim, é o que eu falo. Pro Santos ganhar o jogo, tem que fazer 2 gols. Porque sempre toma um. Ganhou do Noroeste porque fez 2 gols. Tomou um. Ganhou do Novo Horizontino, lá
na primeira rodada, porque fez 2 gols. Então, mas aí fez 2 gols contra a Chape. E aí perdeu. E Porque, tomou 4. porque a zaga A zaga não é uma ajuda. vergonha. Então, assim, é complicado. É difícil. E assim, o Santos não merecia, pra minha opinião, nem merecia ter se classificado, tá? Pelo que fez, pelo futebol que apresentou, o Santos não deveria nem ter se classificado. Porque o Santos ganha do Novo Horizontino, só do Paulistão, tá, gente? Ganha do Novo Horizontino, da forma que ganhou. Cara, gosto 45 do Tassiano. Perde do Palmeiras, jogo lamentável. Empata com o Guarani, outro jogo lamentável, nojento, ridículo. Tomando gol no último lance. Contra o Corinthians, um jogo, um lixo de jogo. Uma vergonha. Ganhou, empatou roubado ainda. Porque, repito, não foi nem falta. Não foi nem falta no gol lá do Gabigol. Empata com o Bragantino 0-0. Um outro jogo nojento. Perde do São Paulo em uma partida ridícula. Ganha do Noroeste da forma que ganhou. Tomando sufoco no final. Ganha bem no Velo Clube. E perde do Novo Horizontino. Então, vamos lá. Eu citei 9 jogos. Dá pra extrair quantos minutos de bom futebol desses 9 jogos que eu mencionei? São quase 900 minutos, né? Então, São 820 minutos. E o mais preocupante desses números que você traz, Thiago Jordão, é que o Santos fez quantos jogos contra times da Série A? Né? O Santos jogou contra o Palmeiras, perdeu. Corinthians empatou, Bragantino empatou, São Paulo perdeu. Então, só no Paulista, né? Então, fez 4 jogos, Varandete, contra clubes da Série A, né? E nós estamos no Brasileirão da Série A. Então, assim, o Santos não consegue vencer times da Série A jogando no Campeonato Paulista, ou seja, o Santos hoje não consegue vencer um clássico, o Santos não consegue vencer o Corinthians, o Santos não consegue vencer o São Paulo e o Santos não consegue vencer o Palmeiras. Nós fizemos Palmeiras e Santos na Arena Barueri, o Palmeiras veio com um time completamente remendado, alternativo, cheio... Tinha condições de ganhar. Tinha condições de ganhar, cheio de garotos, né? E o Santos não conseguiu se impor. Contra o Corinthians a mesma coisa, contra o São Paulo, né? Foram 2 partidas, perdeu para o São Paulo no Campeonato Brasileiro e depois também encaramos o São Paulo de novo no Campeonato Paulista, o Santos não conseguiu vencer nenhuma das 2. Então é difícil. Aí você fica, como a gente falou aqui, o Carlos também, que participou da nossa live, que é torcedor do Santos, ele traz esse sentimento de torcedor. Poxa vida, o torcedor hoje está com medo de novo, o Santos correr o risco de voltar para a Série B, né? Então essa é a realidade. Mas não está muito cedo para a gente pensar na Série B? Porque é início de campeonato. Eu já. acho tarde. que não, eu acho que não. Tarde? Eu acho que não, Vanessa, porque você fica assim, poxa, mas a gente tem o Neymar e o Gabigol. Gente, o Neymar já não é mais o Neymar. E o Gabigol não resolve. E o Gabigol também não resolve. O Coutinho que tá no Vasco não era mais o Coutinho, aquele Coutinho do passado. Por isso que não adiantou. O Oscar que veio pro São Paulo não era aquele Oscar do passado também, que jogou bola lá, né, no Inter, enfim. Não é mais aquele Oscar. Por isso que o Oscar também tá se aposentando. Então, como disse ali o Carlos, a gente comentava isso também, de nome, vamos falar de nome. O William Arão, baita nome. Neymar, um baita nome. Gabigol é um baita nome. Mas nome não resolve mais nome nada. não resolve, por quê? Porque eles resolviam lá atrás, né? Ainda acho que foi ontem que o Thiago Jordão disse no nosso pós-jogo, se o Santos tivesse com esse time em 2018, 2017, a gente seria campeão da Libertadores, porque o Neymar estaria voando, o Gabigol estaria voando, né? O William Arão estaria voando, o Tassiano também, enfim, o Luan Pérez estaria voando, o baita zagueiro, já foi um baita zagueiro no passado, hoje não é mais. Então o Santos traz jogadores do passado num presente, querendo que eles façam aquilo que eles fizeram lá atrás, mas eles já não conseguem mais fazer. Agora é só milagre, né? Agora é só milagre, é difícil. E não é tarde pra pensar em Série B, porque é o seguinte, não é cedo, foi mal. Porque assim, o Santos já disputou 9 no Brasileirão, ganhou 1. Um só. E Preocupante. o Santos ganhou um contra o São Paulo, mas o Santos pegou 2 times que vieram da segunda divisão e perdeu pros 2. Perdeu pra Chape e perdeu pro Atlético. Agora o Santos vai pegar o Vasco, que também tá na zona. Alguém consegue falar pra mim, vamos ganhar? Então, Não, eu não consigo, eu não tenho confiança. E aí você tem um parâmetro, Varandete, é o seguinte, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense, que ontem, na semifinal do Campeonato Paranaense, foi eliminado pelo Londrina. Londrina é um time... É um nível muito baixo, é nivelado por baixo. O Londrina acabou de subir, ele estava na Série C ano passado, subiu para a Série B, né, junto com a Ponte Preta, e o Londrina eliminou o Atlético Paranaense da final do Campeonato Paranaense. E aí o Santos consegue perder para esse Atlético, né? O Corinthians foi lá na Arena da Baixada, com aquele gramado horrível, e o Corinthians conseguiu fazer 3 pontos. Ganhou. E jogou muito mal, pior do que o Santos. E jogou pior do que o Santos, e ganhou. Entendeu? Então, assim, é cedo para pensar em Série B. Não é.
Não é. O Santos é preocupante, porque em 2023 a gente caiu, 24 a gente disputou a Série B, em 25 a gente voltou e fomos salvos na última rodada. Na última rodada o Santos ainda tinha expectativa de cair ou não, conseguimos se livrar. E esse ano já começa de novo, né? De novo. Até mesmo no Paulistão, né? Passamos por isso recentemente, que foi o jogo decisivo aí no último sábado. E esse ano tem uma complicação a mais, porque esse ano o Santos tem mais competições para disputar. O Santos tem um elenco velho, o Santos corre o risco de lesão, porque vai ter que jogar a Sul-Americana, vai ter que jogar a Copa do Brasil, vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Só que a Sul-Americana tem aí a questão das viagens, né? O Santos às vezes tem que viajar até a Argentina, viajar até o Uruguai, pegar altitude na Bolívia, dependendo do chaveamento, né? Pegar jogos difíceis, jogos que exigem, porque a Sul-Americana na fase de grupos classificam 2 e 2, classificam 1, aliás, né? Só o primeiro da Sul-Americana que se classifica para a fase de matas. Então, assim, é na verdade um mata-mata desde a fase de grupos. São jogos decisivos, jogos difíceis, exigem mais. E o Santos não tem elenco para isso, né? Então vai ser complicado. E a sequência do Campeonato Brasileiro é dificílima, porque olha só, beleza, vamos pegar o Vasco, depois o Mirassol fora, Corinthians, Inter, Cruzeiro. Pô, essa sequência aqui, eu tenho falado sobre sequência que derruba treinador, essa aqui é uma sequência que derruba treinador. Então repita, Thiago Jordão, qual que é a sequência do Santos? Vasco, Mirassol, Corinthians e Inter. E ainda pega o Cruzeiro. Pra mim, o Santos tem um time nivelado com o Vasco, hoje inferior ao Mirassol, hoje inferior ao Corinthians, talvez nivelado com o Inter e abaixo do Cruzeiro. Então, assim, eu não acho que o Santos vá cair no Campeonato Brasileiro, mas não vai passar muito disso também. Pra mim, o Santos é ali 14º, sabe? Com uma sorte. Se o roteirista, que não existe, mas brincando aqui, né, com a vida, se o roteirista do Santos escrever aqui, ó, talvez o Santos vai ganhar fora aqui esse jogo, hein, ó, mais 3, o Santos é 12º. Porque se você for olhar a fundo na realidade, o Santos fez uma campanha no Paulistão condizente com o seu desenho, com o que o seu plantel tem de qualidade, hoje, condizente com o que a sua comissão tem trabalhado com seus treinadores e com seus jogadores e condizente com o que a diretoria tem agido nos bastidores. Esse ano, o Thiago Jordão e Varandetti e amigos aqui, se o Santos tiver planejamento, algo que não existe, mas vamos imaginar que de repente o Matos e o Teixeira... Essa palavra aí é muito forte. Vamos imaginar que o Matos e o Teixeira falam, poxa, existe algo chamado planejamento. Por que eu estou falando isso, meu caro varandeiro amigo santista? Porque esse ano é um ano atípico. Esse ano é um ano de Copa do Mundo. Ou seja, o Campeonato Brasileiro será paralisado. O Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, todas as competições estarão paralisadas. Então o Santos terá aí mais ou menos, né, uns 20, 30 dias para poder treinar, para poder preparar. Então, se o Santos pensa em demissão do Vojvoda, né, isso tem que ser feito aí dentro de um prazo. O Marcelo Teixeira e o Márcio tem que botar um limite, como disse o Jordão, ó, é o seguinte, vamos dar mais 4 jogos aí pro Vojvoda. Se ele não melhorar com o Christian Oliva, a gente vai buscar mais um zagueiro. Se ele não melhorar, se esse time não render, a gente vai demitir o Vojvoda. E aí vamos trazer um treinador que tem essas características. E aí, com a pausa da Copa do Mundo, nesse um mês, né, o Santos tem aí um período forte para treinar. Treinar esquema com 3 zagueiros, treinar esquema com 2 zagueiros, treinar 4-3-3, treinar 4-2-4. Aí treina o que você quiser, tá bom? Variações táticas, tem tempo para isso, né? Enfim, com 3 atacantes, com 4 atacantes, com 2 no meio, com 3 no meio, com 4 no meio e 2 na frente. Né, com 4-3-2-1, você faz o esquema que você quiser, você vai ter tempo para treinar. Mas se não planejar, né, se deixar aí mais do mesmo, nós vamos perder esse período raro que nós temos no futebol brasileiro, porque todo mundo reclama de tempo, todo mundo reclama do calendário, o calendário vai te dar uma pausa, e se o Santos não se planejar, perde o risco aí de perder esse prazo precioso. E aí os concorrentes, né, vão aproveitar. E se o Santos não estiver ligado, vai ficar para trás mais uma vez. Meus amigos varandeiros, planejamento, né? Vamos ver se vai ocorrer, porque a diretoria não é muito fã de planejamento, não. É só refugo, é só vamos trocar o pneu com o carro andando. Se der certo, deu. Se não deu certo, a gente muda. O esquema tático é Bumba Meu Boi? Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi. É o esquema tático do Santos. É a base do Bumba Meu Boi. Vai empurrando aí. Vai empurrando com a barriga, né? E lembrando, meus amigos varandeiros, que esta live é um oferecimento da Blaze. Blaze, 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações e odds do mercado.
turbinadas, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta você escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC e faça seu cadastro. Tiago, qual o palpite principal hoje para o nosso amigo varandeiro? Premier League, hoje tem jogo do Manchester United, então assim vocês podem ir lá na Blaze fazer o seu palpite na Premier League, tem jogo na La Liga e também na Série A italiana, são essas 3 principais ligas. Todas as modalidades esportivas você pode fazer o seu palpite na Blaze, lembre-se, com muita responsabilidade. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem para Blaze você também, meu amigo varandeiro. Tiago, muitos desafios aí para o Santos Futebol Clube, a necessidade de mudança de mentalidade. Você vê alguma solução? Sim, quer dizer, não vejo e vejo. A solução seria uma limpeza no Santos. Teria que, cara, pegar todo esse conselho deliberativo nojento do Santos. Eu sei que tem conselheiro que é bom, tá? Mas desculpa generalizar. Você que é bom, você sabe que eu não tô falando contigo. Mas você que é conselheiro do Santos, que é conivente, você que é conselheiro do Santos, que no melhor dos mundos, vou dar o benefício da dúvida, você é somente ruim, não vou dizer que você comete algum crime, mas você, no melhor dos mundos, você é apenas ruim, cara, você deveria ter vergonha. Vocês, conselheiros, não servem pra nada. Vocês, do Conselho Deliberativo, dos órgãos fiscalizadores do Santos, vocês são uma vergonha, uma piada. Todos vocês não sabem fiscalizar o Santos. Os senhores são coniventes. E a oposição do Santos, aqueles que não estão, em grande maioria, que querem estar lá, não querem estar lá para mudar o Santos. Eles querem tirar os amiguinhos que hoje lá estão para colocar na frente os amiguinhos deles. Porque o Santos vive ali num feudo. O Santos ele não é do torcedor santista, o Santos é daquele feudo, daquele grupo. Né? Hoje, da SAF indireta do Marcelo Teixeira, do Marcelinho Teixeira, que deu rolezinho aí no fim de semana para ver o Bad Bunny com Alexandre Matos. Enquanto o Santos no dia seguinte ia jogar um jogo decisivo contra o Novo Horizontino. Então assim, o Marcelinho tem que sair fora o Matos, tem que sair fora o Marcelo Teixeira, Benavides, todo o conselho tem que cair toda a parte do fiscal do Santos, tem que cair todo mundo. Eu mudaria isso, derruba todo mundo de lá, manda todo mundo embora. Aí sim, se tivesse como, né? Manda todo mundo embora e aí sim daria para você começar a olhar com outros olhos, para você começar a refazer o Santos, porque reconstrução, você reconstrói algo quando você muda a filosofia, quando você muda o trabalho. Não tem reconstrução com os mesmos conselheiros que lá estão. Não tem reconstrução com a mesma ideia de pensar o futebol das pessoas que lá estão há anos. Porque no Santos, ou é o cara que está lá desde 1912, ou é o parente do cara que esteve lá em 1912. Não muda, é o feudo, como eu mesmo disse. As pessoas não mudam. Os ratos, todos mesmos estão lá. Dificilmente muda alguma pessoa. Raramente tem alguém lá que é homem com H maiúsculo que vai falar, ó, foi mal, eu estou atrapalhando, estou me retirando. Todos os conselheiros do Santos, todo mundo é omisso e fraco. Adilson Moraes. Olha, tudo isso que o Jordão falou aí da questão do Santos estar parado no tempo, eu acho que foi o Pedro Martins, o CEO do Santos. Foi o Pedro Martins. Então foi o Pedro Martins que veio lá e deu essa declaração. Ele falou isso, né? Ele falou claramente. Falou, olha, o Santos é um time que está parado no tempo, o Santos é um time arcaico, o Santos hoje é um time retrógrado, o Santos hoje é um time que precisa se modernizar, o Santos hoje é um grande cabide de empregos. Ele falou, ele pontuou todas as deficiências do Santos, o Pedro Martins, né? O que fizeram com ele? Nossa, teve companheiro de imprensa aí, amigo meu de imprensa aí, que eu não vou citar mais, fica louco da vida. Como é que ele pode vir no Santos, ali na sala de imprensa, e falar isso do Santos? Meu irmão, ele não é torcedor do Santos que nem eu, que nem você, ele não é torcedor, ele é um cara profissional. E como profissional ele está dizendo, olha, vocês querem melhorar? O problema é esse. Aí acharam que ele estava sendo ousado, mas que petulância, que arrogância. Quem é ele para falar do maior time do mundo, aquela coisa, né? Ainda acha que o Santos é o Santos de Pelé, não é mais, né? Então, fica difícil. Agora, solução tem, aquilo que eu disse, tem uma soluçãozinha caseira, sabe, Varandas, quando você está na sua casa ali, você fala, poxa vida, o que eu vou fazer de almoço hoje? Mas já fechou o mercado, o açougue já fechou também, não tem aqui, bom, deixa eu ver o que tem na geladeira. Você vê lá, tem alguns ovos, tem ali um pouquinho de carne que sobrou, ou aquele
aquela comida francesa, né? O restaudonté, o que Restaudonté. sobrou, o restaudonté. Então você vem ali, pega aquela comidinha japonesa, o soborô também, você faz um bem bolado, ele faz um almoço, faz uma comidinha, faz um lanche para você. Solução caseira. Hoje, qual é o maior problema do Santos Futebol Clube de time, falando dentro do campo? É a zaga. É a zaga. O que a gente pode fazer, então, com a zaga? A gente já falou sobre isso aqui, tem gente que concorda, tem gente que discorda, torcedor também. Se você tem um problema seríssimo na zaga hoje e o Santos não tem dinheiro para ir no mercado ou não tem tempo para ir, mas você tem o William Arão no elenco. Solução caseira. O William Arão já jogou como zagueiro, né? A maioria das partidas que ele fez jogando na Grécia, ele atuou como zagueiro. Então, se você tem um problema na zaga, por que você não pega o William Arão, então, e recua para a zaga? Fala, Arão, meu irmão, é o seguinte, talvez não seja a sua, talvez você não goste tanto assim, mas você já jogou como zagueiro, não é novidade, o que eu estou pedindo para você não é nenhum absurdo, dá para você ir para a zaga, vamos treinar você na zaga? Beleza. O Arão pode falar, cara, na zaga ali, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um esquema com 3 zagueiros, tá bom? Fica Adonis Frias, Luan Pérez e o William Arão. A gente monta um esquema com 3 zagueiros. Mas, Adilson, a gente vai perder força no meio campo. Põe o Gabriel Bom Tempo, faz um esquema de fortalecimento também no meio campo. Miguelito, né? Tem o Gustavinho, jogador da base. Enfim, você tem que fazer uma salada, fazer um omelete ali com o que você tem, entendeu? Se o que você tem é isso, então tá bom. Agora, você tem um zagueiro, não um zagueiro entre aspas, você tem um zagueiro dentro do elenco, que é o William Arão, que já atuou assim na Grécia. E você tem um problema na zaga. E o Santos não tem dinheiro para poder buscar um zagueiro. O que o Vojvoda teria que fazer? Bom, eu já falei lá com o Matos, com o Teixeira, parece que zagueiro não vai vir. Sofreu um transfer ban. Bom, como é que tá na base? Puta, na base tem o João Ananias ali, o menino é muito novo, não vai dar para jogar numa gelada. Mas eu tenho o Arão, jogador experiente, jogador que já jogou grandes competições, experiência internacional, ganhou títulos e jogou assim na Grécia. Arão, bora fazer? Bora, professor. Então é isso, Varandete. Então acho que falta um pouco de leitura e de ousadia pro Vojvoda. É isso aí, meus amigos varandeiros. Então, né? Esse foi o nosso Santos Total de hoje. O Santos perde para ele mesmo mais uma vez, né? Temos aí mais 3 competições, né? Continuamos no Brasileirão com ressalvas, né? Temos que ganhar do Vasco, um grande desafio para a próxima quinta-feira, com transmissão ao vivo do Santos, da varanda mais famosa do Brasil. E também teremos os desafios aí, Copa do Brasil e Sul-Americana. Tiago Bigodinho Jordão, muito obrigada. Até amanhã. Suas considerações finais. Curta e reto, Varandete, fora Teixeira, fora Conselho, fora todo mundo aí omisso e conivente com essa gestão patética do Santos. Um abraço a todos vocês, um abraço Varandete, um abraço a Adilson Moraes. A gente se vê amanhã nas programações aqui do Varanda Futebol Debate. Adilson Moraes, muito obrigada. As suas considerações finais. Bom, obrigado você, Varandete, a oportunidade de participar aqui do Santos Total, né? Sempre bacana. Obrigado também ao Thiago Jordão, você, meu caro varandeiro. E minhas considerações agora é bola para frente, né? O Santos não tem tempo para muito chororô. Você tem uma notícia boa, né? É que na Copa do Brasil e na Sul-Americana não tem rebaixamento. Então isso já me deixa mais tranquilo. E vamos para cima do Vasco, não tem o que fazer. É ganhar do Vasco e começar a somar pontos, né? Para não vir essa pressão tão grande logo no início da temporada. Varandete, eu sou um iludido, eu sou um santista, eu sou um romântico e eu vou torcer até o fim. Eu sou Santos. Vamos torcer até o fim? Até o fim. Com o Marcelo Sempre. Teixeira, Sempre. com o Alexandre Matos. Sabe por quê, Varandete? Hoje você teve esse termômetro também junto comigo, Jordão. A gente está aqui no hotel em São José do Rio Preto, se preparando para voltar para São Paulo. A gente viu aqui torcedores que vieram falar conosco. Tem torcedor, gente, que veio de Campo Grande, no Mato Grosso, para poder ver o Santos aqui no Novo Horizontino. O cara gastou mais de R$1.000 em passagem, em pedágio, em gasolina, em ingresso para a família. E o cara vem porque ele ama o Santos. Ele vem porque ele ama. Veio de Campo Grande para São José, dá no mínimo aí umas 8 ou 9 horas de viagem de carro, né? E teve gente que vem de Minas Gerais, que a gente encontrou aqui, gente que Ourinhos, que é longe para Dedéu também aí. Enfim, o Santos sobrevive da paixão e do amor do seu torcedor. É verdade. Pode ter Marcelo Teixeira, pode ter Alexandre Matos, pode ter o bando de Belmirolândia que for. Vocês nunca conseguirão destruir o Santos. E eu vou acreditar até o fim, Varandete, é isso. Eu também acredito, Adilson Moraes, e quero agradecer a todos os varandeiros que nos acompanharam, né, nesta live.
Muito obrigada. Ainda dá tempo de você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Fiquem ligados na programação. Hoje estarei de volta com Alexandre Santástico no Alô Varandeiros. Alô Varandeiros, vamos ouvir aí o que o Santástico tem a dizer desse time. E é isso, meus amigos varandeiros. O torcedor é apaixonado, o torcedor ama esse time, o Santos Futebol Clube, o que nos move aqui, né? Estamos aqui, a gente sempre acredita, sempre começamos todos os o pré-jogo lá em cima, acreditando no Santos Futebol Clube, e eu ainda acredito. O Thiago acredita, o Adilson acredita, só que o time também tem que fazer por onde, né? Porque o Santos, gente, ó, Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, todos os jogadores vão passar. O Santos é gigante, vai ser sempre o maior time da terra e nós acreditamos. Então, você, varandeiro e varandeira de plantão, hoje foi um dia triste, está sendo um dia bem difícil aqui para a gente, né? Que a gente esperava aqui estar em outra vibe, comemorando a classificação, que fosse contra o Palmeiras, enfim, seria um outro capítulo, mas não, estamos aqui lamentando, mais uma vez o Santos perdeu para ele mesmo ao apagar das luzes. Quero agradecer a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!